Muito boa noite para você que está ouvindo essa mensagem, para você que vai ouvir essa mensagem depois. É uma mensagem muito importante, pertinente para a sua vida. Amém? Na mensagem de hoje a gente vai falar de um tema que é muito praticado, porém é pouco falado contra esse tema. Amém? É um tema muito praticado, porém a gente fala pouco contra esse tema. Eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre algo que todos nós, uma vez ou outra, praticamos. Alguns praticam todos os dias. Alguns têm o hábito de praticar isso continuamente em suas vidas, né? Então, assim, é um tema que precisa ser combatido e precisa ser muito conversado sobre. E para falar sobre esse tema, eu queria abrir um texto com vocês que está lá em 1 Samuel. Né? 1 Samuel é um livro que conta a história, a narrativa do rei Davi e do rei Saul. E esse é um dos momentos mais tristes da história de Davi. Não por causa dele, mas o que aconteceu de ruim através da vida dele. É um dos momentos de mais crueldade contra os ministros do Senhor. Houve um momento em Israel que Davi pecou, contou o povo, e o anjo veio e feriu 75.000 pessoas em Israel. Mas nesse episódio aqui, que eu vou falar com vocês, as únicas pessoas que foram mortas e quase extintas foram os sacerdotes. Um homem mau chamado Doeg foi o responsável por essa crueldade. Antes de adentrar o texto com vocês, que está lá em 1 Samuel, capítulo 21, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. Mas está lá em 1 Samuel, no capítulo 21. Eu quero falar para vocês como estava a situação de Davi nesse momento. Saul tinha pecado contra Deus, Saul tinha sido rebelde contra os mandamentos do Senhor, e o Senhor disse que o arrependia de tê-lo feito rei. Então o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, unge Davi rei, e a partir daquele momento o Espírito do Senhor passa a direcionar a vida de Davi. E o Espírito do Senhor direcionando Davi o leva ao palácio de Saul. E ali Davi tocava harpa para Saul, e os espíritos que o atormentavam saíam dele quando Davi tocava harpa. Mas Saul começou a ficar irado, porque Davi ia para a guerra e era um homem de guerra. E ele era um homem forte na guerra, e ele matava milhares de pessoas. E as mulheres ali em Israel começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aqueles cantos das mulheres começaram a fazer Saul ficar ciumento. Saul ficou com ciúmes de Davi, porque as mulheres cantavam que Davi matou 10.000, mas Saul matou apenas 1.000. E nesse momento começa a perseguição. E Saul atira lanças contra Davi. Saul decide matar Davi e Davi foge. E no meio dessa perseguição, Davi veio a Nobe, que era a cidade dos sacerdotes. E em 1 Samuel, capítulo 21, a Bíblia diz assim: então Davi veio a Nobe, a Aimeleque, o sacerdote. E Aimeleque temia encontrar-se com Davi e lhe disse: por que estás sozinho e não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: o rei me ordenou um negócio. Davi mentiu e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que eu te ordenei. Indique os meus servos para tal e tal lugar. Então aqui a gente vê a mentira de Davi. Né? Nesse episódio aqui, Davi já conta uma mentira para o sacerdote. Ele falou: olha, você não está vendo o rei comigo, você não está vendo nenhum homem comigo, que o rei está me enviando para um negócio secreto.
Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. O sacerdote respondeu a Davi e disse: não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado, se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres. Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: em verdade, as mulheres nos foram tiradas há 3 dias, desde que saí. E os jovens são santos, e o pão é, de algum modo, comum, sim, embora tenha sido santificado nesse dia. Assim o sacerdote lhe deu pão sagrado, pois não havia ali pão que não fosse pão da apresentação, o pão da preposição, né? Que era o pão que ficava ali no lugar santo, que foi tomado diante do Senhor para se colocar pão quente no dia que se foi retirado. Ora, um certo homem do servo de Saul estava ali, naquele dia detido diante do Senhor. E este homem era Doeg, um edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E disse a Emelec: não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. Então, Davi está aqui mais uma vez aí, contando as suas mentiras. E o sacerdote te disse: a espada de Golias, o filisteu a quem tu mataste, está aqui envolvida em um tecido atrás do éfode. Se quiseres tomá-la, toma, pois não há outra aqui salvo essa. E Davi tomou. Então, nesse momento, Davi vai até Emelec e está ali Doeg, o edomita. E ele vê Davi pedindo pão e pegando a espada de Golias. E no capítulo 22, versículo 9, Saul faz uma pergunta: quem tem conspirado contra mim, que não me mostre o que o filho de Jessé fez? É importante ressaltar que Doeg era um dos pastores, era comandante dos pastores de Saul. Então ele tinha uma grande posição ali em Israel. Então na hora que o rei perguntou aquilo, por que vocês estão do lado de Davi, ninguém vai me dar nenhuma informação, Doeg responde: eu vi o filho de Jessé vindo a Nob, a Emelec, o filho de Aitube. Ele consultou o Senhor por ele, lhe deu provisão e lhe deu a espada de Golias. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, e toda a casa de seu pai, ou seja, todos os sacerdotes, e eles vieram ao rei. E Saul pergunta: por que vocês conspiraram contra mim? Por que vocês deram pão para Davi? Por que vocês deram a espada de Golias para ele? Então Aimeleque respondeu: e quem é tão fiel dentre os teus servos quanto Davi, que é genro do rei e vai segundo a ordem, é honorável em tua casa? Comecei eu então a consultar a Deus por ele. Esteja isso longe de mim, que o rei não impute qualquer coisa ao seu servo, nem toda a casa do meu pai, pois o teu servo não sabia disso, nem menos ou mais. Presta atenção, Aimeleque não sabia de nada. Davi só chegou lá, falou que estava na missão secreta, pegou os pães, pegou a espada de Golias, o gigante que ele tinha matado, e foi embora. Ele não sabia de nada. E Saul disse para Aimeleque: certamente morrerá, você e a casa do seu pai. E o rei disse aos homens de infantaria: matem os sacerdotes do Senhor. E isso era tão grave, irmãos, tão grave, que quando o rei falou: matem os sacerdotes do Senhor, ninguém quis matar os sacerdotes. Ninguém obedeceu a ordem do rei. Porque a Bíblia diz assim: porém os servos do rei não quiseram estender as mãos sobre os sacerdotes do Senhor. E o rei disse a Doeg: volve tu e cai sobre os sacerdotes. E Doeg, o edomita, foi e matou naquele dia 85 sacerdotes do Senhor. E ele foi até a cidade dos sacerdotes
e feriu mulheres, crianças, lactantes, bois, jumentos e ovelhas com fio de espada. E apenas um dos filhos de Aimeleque, Abiatar, fugiu e foi atrás de Davi. Então aqui a gente vê um episódio muito traumático, um episódio muito cruel na história de Israel, que é a morte dos sacerdotes do Senhor. E apenas um ali da casa de Aimeleque ficou de pé. E hoje eu quero falar um pouquinho para você. Cuidado com Doeg. Quero falar sobre este homem, quero falar sobre o pecado que ele cometeu e quero falar para você ficar longe de Doeg. Por quê? Porque Doeg é um edomita. Doeg não é filho de Israel. Doeg ele é um edomita. Não sei se você sabe, mas os edomitas, teoricamente, eles eram irmãos de Israel, porque os edomitas são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, teoricamente, eles são irmãos de Israel, mas era um povo que sempre foi tido como inimigo, um povo que sempre desejou o mal de Israel. E Doeg era este homem, um homem que estava ali, que estava no templo, mas ele estava só para ouvir e pegar informações. Doeg era uma pessoa que ficava de leve trás. Doeg era uma pessoa que ouvia a conversa. Doeg está no meio do avivamento, mas para causar discórdia. Então eu quero falar para vocês 3 características de Doeg. Se você estiver anotando, você pega a sua anotação e coloca aí. Primeira característica, Doeg está no meio do avivamento, mas ele causa discórdia. Doeg é aquela pessoa que quando vê as pessoas falando em línguas, ele fala assim, olha, isso aí é o diabo. Isso aí não é de Deus, não. Isso é algo muito estranho. Doeg é aquela pessoa que é contra expulsar demônios, que diz que não existe mais cura de enfermos. É aquela pessoa que está lá no meio do avivamento, está lá no templo do Senhor. Mas ele ouve informações e ele fica de leva e trás. Ele ouve informações que destroem o povo do Senhor. Ele é o joio no meio do trigo. E a Bíblia diz em Provérbios 6, capítulo 19, que há muitas coisas que o Senhor odeia, mas há uma que ele abomina. Há muitas coisas que o Senhor odeia, mas há uma que o Senhor abomina. E essa uma é aquele que causa discórdia entre irmãos. Então Doeg é essa pessoa. É a pessoa que causa discórdia. Uma segunda característica de Doeg. Doeg tem um espírito de fofoca. Certa vez o diabo nos atacou. E ali naquele ataque o Senhor me mostrou que foi por causa de uma fofoca. Que a gente não fez, mas participou naquele dia. O espírito de fofoca. A fofoca praticada pelos irmãos. Seja na igreja, seja num local de trabalho, seja em outro lugar. Ela abre portas para espíritos malignos atacarem a sua vida. A fofoca é muito séria. O pastor Luciano Subirá conta que certa vez ele contraiu uma enfermidade. Ele orava e aquela enfermidade não saía. Ele buscava a Deus e nada. Então ele foi orar diante do Senhor. E o Senhor falou com ele, isso aí é espiritual. E ele pensou, como assim é espiritual? E o Senhor falou com ele, você pecou. Você falou mal de fulano, você falou e continua falando mal daquela pessoa. E a pessoa estava errada no caso.
mas isso não dava a ele o direito de falar mal. Ele se arrependeu, pediu perdão àquela pessoa e rapidamente ele foi curado da sua enfermidade. Por quê? Porque a fofoca, ela destrói. Mas ele fez uma pergunta para o Senhor, o Luciano Subirá perguntou assim, ele conta, mas se fosse assim por causa de fofoca, era para a cidade inteira estar doente. E Deus falou com ele, não, eles não têm a revelação que você tem. Então não posso cobrar deles. Eles não podem ser cobrados. Mas o pastor Luciano Subirá, ele tinha a revelação que aquilo era um pecado. Ele tinha o entendimento da gravidade da fofoca, mas mesmo assim ele ainda praticava. Naquele dia ele se arrependeu diante do Senhor e foi curado da sua enfermidade. Por quê? Tiago capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, eu vou abrir com vocês esse texto, que é um texto muito pertinente. Tiago capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer assim, não falei mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julga a lei, já não és mais um cumpridor da lei, mas juiz. Se você fala mal de alguém, você já se colocou na posição de juiz. Está julgando aquela pessoa e se colocando também como perfeito. Se colocando no lugar de Deus. Então, falar mal uns dos outros é um espírito. Tem gente que é possuída por esse espírito. A pessoa não consegue ficar sem falar mal de ninguém. Você chega perto dela, ela está falando mal de alguém. E você precisa discernir essas pessoas. Porque você vai ser contaminado se você estiver muito em contato com essas pessoas. Porque o espírito daquela pessoa passa para você e te toca e te pega. Por isso, você precisa se afastar dessas pessoas. Então, primeira característica de Doeg. Doeg está ali no meio do avivamento, mas ele causa discórdia. Segunda característica, Doeg tem um espírito de fofoca na vida dele. Ele ouve a informação lá, leva para Saul e mata os sacerdotes do Senhor. Então ele não quer servir a Deus. Ele quer agradar Saul, o rei desviado. Ele quer matar os sacerdotes do Senhor, os ministros do Senhor. Outra característica de Doeg. Doeg ataca a sua inocência. Por quê? Porque Aimeleque não sabia que Davi estava fugindo de Davi. E Doeg sabia que Aimeleque não sabia. E ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí se Aimeleque sabia ou não. Ele só queria contar a fofoca. Ele só queria espalhar a fofoca. Tá entendendo? A gravidade. E Doeg tem um coração totalmente contrário do Senhor. Por quê? Vocês lembram do episódio de Abraão? Abraão chegou numa terra. Ele pensou assim, nossa, Sara é muito bonita. Eles vão falar, vão querer Sara, pegar Sara de mim, capaz eles me matarem por causa da Sara, porque ela é muito bonita. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mentir. Eu vou falar que ela é minha irmã. Então pelo menos eles não me matam, eles vão ficar com ela, mas não vão me matar. E Aimeleque, que era como se fosse o faraó, ele pega Sara e leva para o palácio. Mas ele não tem nenhuma relação com Sara. E o Senhor vem até Aimeleque e fala para ele devolver ali a mulher de Abraão. E ele fala que as mulheres da casa de Aimeleque ficaram estéreis por causa que Abimeleque tomou Sara como esposa para ele, mesmo não tendo possuído ainda. E Abimeleque fala assim, Senhor, eu fiz isso na minha inocência, eu não sabia. Ele disse que era irmã dele. Aí o Senhor vem e fala com Abimeleque assim, que era como se fosse o faraó daquela época, né?
do Egito. O Senhor fala com Abimeleque assim: eu sabia que você não sabia, por isso eu vim e te avisei. Então está vendo aí a diferença de coração? Está vendo a diferença do coração de Deus para o coração maligno de Doeg? Quando Deus vê que você não sabe, quando Deus vê que você é inocente, Ele não te imputa pecado. Quando Deus vê que você é inocente, Ele te avisa, Ele fala com você quando você não está sabendo das coisas. Ele não vem te destruir se você não sabe. Né? Mas, antes, lá no dia final, as pessoas que não conheciam Deus, elas vão ser condenadas também, certo? Certo. Mas não é porque elas não conheciam, porque todo mundo tem a oportunidade de conhecer. A Bíblia diz que as pessoas que não ouviram falar do Evangelho, elas serão julgadas através da sua consciência e através da natureza. A natureza, ela prega. Então, em Romanos 1, Paulo fala sobre isso. Que se a pessoa vê a natureza, vê o céu, vê a criação, e mesmo assim, ela decide não acreditar em Deus, decide rejeitar buscar Deus. Porque, irmão, se você tiver desejo por Deus, você pode estar numa ilha, lá dos indígenas, lá, não sei, na Austrália, no meio do mato, mas você tem desejo por Deus, Deus leva alguém para pregar para você naquele lugar. Deus leva. Então nós não teremos desculpa no último dia ao não ouvir falar de Jesus. Deus vai falar: olha, a minha natureza sempre me proclamou, por que você nunca me desejou buscar? Amém? Então, assim, é difícil. Doeg está no meio do avivamento, mas ele causa discórdia. Doeg tem um espírito de fofoca. Doeg ataca a sua inocência. Ah, eu não sabia. Doeg não quer nem saber se você não sabe. Doeg vai lá e te mata. Deus não. Deus não. Amém? Então, como discernir Doeg? Primeira coisa, irmãos, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo sempre vai testificar no seu coração. Irmãos, trabalhar com Doeg é muito ruim. Por quê? Você se sente muito mal perto daquela pessoa. Porque é a pessoa que fica causando discórdia o tempo todo, falando mal das pessoas o tempo todo. É uma energia tão ruim que às vezes a gente fica preso nessas pessoas, porque muitas vezes elas são legais, mas mesmo assim a energia delas vai nos destruindo. Porque esse espírito de fofoca, esse espírito que está ali na vida da pessoa, por mais que seja legal, engraçado, muitas vezes, nos destrói, corrompe a nossa relação com Deus, corrompe a nossa relação com as pessoas. E quando eu falo mal de alguém para você, eu mudo totalmente a visão que você tem daquela pessoa. Você tinha uma visão tão inocente, uma visão tão boa da pessoa, muitas vezes, eu venho e falo mal. Eu quebro totalmente aquela visão que você tinha daquela pessoa. E você passa a ver aquela pessoa com olhos ruins. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele sempre te dá discernimento de Doeg. Ele sempre te dá discernimento das pessoas que estão na sua vida, que estão ali só para, muitas vezes, coletar informações e ficar disse-me-disse, trazer o espírito de fofoca para a sua vida. Amém? E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte. Ele vai falar assim: não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Falando dos ministros do diabo. Ele fala que os ministros do diabo, eles se parecem ministros da justiça.
Então, muitas vezes, Doeg não vai ser apenas uma pessoa que vai fofocar da vida dos outros. Ele vai ser um falso ministro, um falso pastor, um falso mestre. Por quê? Porque Doeg ele era pastor. A Bíblia diz que Doeg ele era líder dos pastores de Saul. E hoje em dia nós temos os pastores de Saul, nós temos os pastores do Senhor. Os pastores de Saul eles vão escandalizar o evangelho, eles vão destruir o avivamento, eles vão trazer falsas doutrinas para o meio do corpo de Cristo. Mas os pastores do Senhor eles cuidam genuinamente do povo de Deus. Amém? 1 Coríntios 5,11, vou ler com vocês esse texto, que é um texto muito legal. 1 Coríntios 5,11. A Bíblia vai dizer assim: mas agora, irmãos, eu escrevo que não mantenha comunhão com qualquer homem, chamando-se irmão, seja fornicador, avarento, idólatra, maldizente, berberrão, extorquidor ou ladrão, com tal ainda nem comais. Então Paulo está dizendo assim, não tenha comunhão com um irmão que seja imoral, muitos pecados sexuais, avarento, que seja só fala de dinheiro, idólatra, adora imagens, caluniador, maldizente, fofoqueiro, beberrão e ladrão. O que geralmente a gente faz? A gente pensa assim, nossa, fulano é ladrão, não me envolvo. Fulano é beberrão, não me envolvo. Fulano é um adúltero, eu não me envolvo. Mas fulano é maldizente, ele é fofoqueiro. Não tem problema. Tá entendendo como a gente reduz esse pecado? A gente reduz o pecado da fofoca como se não tivesse nada a ver, irmãos. Mas o problema é que isso é um espírito que ataca a sua vida, destrói suas emoções, destrói a sua paz. Então, os doegues que estão na sua vida, aquelas pessoas que ficam de disse-me disse, de leva e traz, você precisa deixar eles de lado para você ter paz na sua vida muitas vezes. Eu já trabalhei com doegues. E doeg ele infecta ali o local de trabalho. Doeg ele tira a paz do seu local de trabalho. Doeg ele tira a paz muitas vezes da sua igreja, da sua família. Por causa da discórdia, desse espírito que atua na pessoa. Amém? Eu quero fechar com você lendo um salmo que Davi escreveu sobre Doeg. Quero fechar com você lendo uma palavra que o próprio Davi falou sobre Doeg. Salmo 52. No Salmo 52, Davi vai falar no momento que Doeg mata os sacerdotes do Senhor. Davi escreve algo. Davi escreve algo no Salmo 52, bem assim. Salmo 52. A músico-chefe, Salmo de Davi, quando Doeg, o edomita, veio e contou a Saul que e lhe disse que Davi havia ido da casa de Abimeleque. E o salmo é bem assim: por que te vanglorias com dano ao poderoso homem? A bondade de Deus permanece para sempre. Tua língua intenta danos, como a navalha afiada trabalhando enganosamente. Tá vendo o espírito de Doeg? Tu amas o mal mais do que o bem, e mentir mais do que falar justiça. Tu amas todas as palavras devoradoras, ó tu língua enganosa. Deus, da mesma forma, te destruirá para sempre. Ele te removerá e arrancará da tua habitação e vai te desarraigar da terra dos vivos. Tá vendo aqui? A consequência da maledicência de Doeg, ou seja, ele vai ser separado da presença de Deus. Irmãos, quantos de nós temos perdido a comunhão e o relacionamento com Deus por causa da maledicência? Davi está dizendo aqui que por causa da maledicência de Doeg, porque ele viu Davi lá,
comendo pão sagrado, pegando a espada de Golias para fugir de Saul, e ter ido lá, falado para Saul que Aimeleque tinha feito aquilo, mesmo que Aimeleque não sabia, ele vai ser afastado da presença de Deus. Cuidado. Porque o crente não bebe, o crente não fuma, mas 90% dos cristãos são fofoqueiros. Falam mal das pessoas. 90% não, né? Vou colocar menos aí. Para não queimar o povo de Deus. Vou colocar aí 70%. Vou colocar aí 70%, 60%. Tem problemas com isso, irmãos. A gente acha comum, acha normal. Mas isso destrói a comunhão. E quantas pessoas você conhece que estão afastadas da igreja por causa de fofoca? Quantas pessoas você conhece que estão afastadas de Cristo por causa de fofocas na igreja? Certa vez eu estava na reunião, estava um homossexual ali, e ele falava assim, ser homossexual não tem problema, por quê? Homossexualidade é pecado, mas fofoca também é pecado. E olha o tanto de pessoas da igreja que cometem fofoca, então não tem problema ser homossexual. E as pessoas ali concordando com ele, tipo, como se fosse normal. Não, irmãos, os dois são pecados. E a fofoca precisa ser combatida. Porque quando você tira Doeg do meio do povo de Deus, quando você tira o espírito de disse-me-disse, de discórdia, de fofoca do meio do povo de Deus, o avivamento continua. Os ministros continuam de pé. Os ministros continuam manifestando a presença de Deus na vida das pessoas. Os ministros continuam acendendo fogo do altar todos os dias. Os ministros continuam servindo o pão da preposição todos os dias. Os ministros continuam levando a adoração até a Cristo todos os dias. Então a mensagem que eu quero dizer para você hoje, que é uma mensagem densa, forte para a sua vida. Cuidado com Doeg. Livra-se de Doeg. Se tem algum Doeg na sua vida, eu quero orar para que Deus retire esse Doeg, para que você tenha paz, primeiramente. Para que você não fique mais atribulado com as notícias que Doeg traz para você. Mas para que você também não peque contra o Senhor e desfrute da presença de Deus. Porque como a gente viu aqui, a fofoca te leva para longe da presença do Senhor. Amém? Muito obrigado você que compareceu a essa live, você que vai assistir esse vídeo depois. Compartilha com outras pessoas, né? E que o Espírito Santo toque o seu coração. Que o Espírito Santo te liberte da fofoca. Nos liberte da fofoca. Que volte e meia eu caio nisso também. Né? E purifique o nosso coração desse pecado. Amém? Tamo junto. Cuidado com o Doeg.